Boa noite a todos. E ao nosso querido amigo Jorge Hester, essa sintonia de coração, afinidade espiritual profunda, graças a Deus. E possamos nos preparar para mais este momento inestimável que ficará gravado nos recessos do nosso ser espiritual, cujo tema do Jorge hoje é um tema muito interessante: vidas sucessivas, vidas que não cessam jamais. Ainda bem, né, Jorge? Então, faremos uma prece e, de imediato, daremos a palavra ao nosso amigo para que ele tenha tempo suficiente para nos envolver com as suas reflexões tão profundas. Amado Senhor, que a tua luz se faça presente, fortalecendo-nos o corpo, a alma, a nossa mente, o ser espiritual que nós somos, para continuarmos trilhando o caminho do bem, buscando ressignificar nossas vidas, a fim de seguirmos este roteiro abençoado que nos libertará de nossos passados de erros. Dá ao amigo palestrante da noite de hoje toda a luz necessária para que possa nos envolver com o conhecimento adquirido, as suas reflexões, que muito nos auxiliarão nos caminhos dessa vida. E dessa forma, iniciamos as nossas atividades, dando graças a Deus e passando a palavra ao nosso amigo Jorge Neto. Boa noite a todos, então. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Arnaldo Rocha, pelas palavras acolhedoras, fraternas, amigas, estimuladoras, que possamos chegar aos corações dos nossos irmãos que, frequentando aí a Casa Fonte de Esperança, a fim de que possamos acrescentar nas informações a nossa consolidação das certezas, sobretudo do tema que nós vamos abordar, considerando a nossa vida permanente, considerando antes de uma encarnação e após cada encarnação, considerando a própria reencarnação. Até porque é o tema básico para o entendimento de todos os conceitos da doutrina espírita. Não há como nós entendermos de uma forma profunda os conceitos ditados pelos espíritos através da sacrossanta mediunidade de extraordinários irmãos que passaram pela Terra em algum momento na época de Kardec, aqui no Brasil também, e ainda aqueles que estão aí conosco, para que através desses fenômenos de contato entre encarnados e encarnados pudéssemos consolidar informações sobre a nossa pré-existência, as nossas vidas sucessivas, a nossa vida após a morte. Tema esse estudado há muitos e há muitos anos, não é um tema inventado pela doutrina espírita. E a nossa proposta aqui é fazermos uma reflexão junto a uma obra do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Parte do que nós vamos fazer aqui é uma retransmissão de Leon Denis, porque é, para mim, um dos grandes filósofos, se não um dos maiores filósofos da doutrina espírita, e profundamente poético, como nosso irmão Arnaldo Rocha. Ele é um poeta também, a sua literatura é uma poesia, e a sabedoria com que ele trata os assuntos, todos os assuntos ligados à metafísica ou à mediunidade, ao espiritismo de uma forma geral. Aqueles que tradicionalmente o colocam como consolidador da doutrina espírita, aquele que de alguma forma, se Kardec tivesse desistido em algum momento, ele seria o continuador dessa nova revelação. Então ele é um ser humano especial que reencarnou num sacrifício máximo para nos ofertar na sua sabedoria revisitarmos, né? Porque muitos de nós já estivemos ligados a um movimento religioso em algum momento em nossas encarnações anteriores e certamente tivemos contato com o tema reencarnação.
Acontece que é um tema que o cristianismo contemporâneo, de uma forma geral, ligada em suas várias nomenclaturas e estruturas religiosas de várias denominações, não tratam desse assunto. E nós até estranhamos, porque não se trata de um assunto que é de uma lei da natureza e sem o qual dificilmente nós entenderíamos de forma mais essencial a mensagem de Jesus. Ficaríamos realmente a meia boca, no sentido de entendimento do evangelho, a meia boca, não entendendo praticamente nada. Ficamos só na superfície. E isso não é bom, porque não nos dá a chance de despertamento para ampliar os horizontes de uma compreensão de nossa transcendência, de nossa vida antes, durante e após uma vida física. E o Leon Denis, nas suas reflexões, ele nos leva às representações na própria história dessa doutrina das vidas sucessivas, em que, na antiguidade, eram temas dominantes no Oriente, sobretudo na Índia. Eram temas que, na filosofia ou na teologia, ou nos debates de grupos teosóficos ou grupos ligados ao esoterismo, ao ocultismo, não importa, mas eram grupos que estudavam a reencarnação. E, na base das grandes religiões do mundo oriental do nosso planeta, nós vamos encontrar obras de filosofia das mais puras abordagens filosóficas e elevadas também do mundo ocidental, o tema reencarnação. Não há como fugir. Nós vamos ver aqui que Platão, escrevendo sobre Sócrates, Sócrates ensinava a reencarnação. Os grandes pensadores da Grécia, aqui no Ocidente, não fugiram de arrostarem aqueles que contrapunham a ideia da reencarnação, como Pitágoras, e nos trouxeram. Aliás, ele é um dos primeiros teóricos que trouxe para o mundo ocidental o debate da palingenesia, que é exatamente a reencarnação. Então, apesar das, eu chamaria de intermitentes perseguições a essa doutrina das vidas sucessivas ou da reencarnação, essa doutrina foi reaparecendo algumas vezes e vai prosseguindo através de vários séculos em todos os países, nos quadrantes do nosso planeta. E a reencarnação, ela procede, como eu disse, inicialmente, para aqueles primeiros grupos milenares lá na Índia e espalhou-se pelo mundo. E quem está nos levando à reflexão de, a partir da Índia, e fazer um estudo profundo da reencarnação é o próprio Leon Denis. Como eu disse, a base das minhas reflexões estão dentro da filosofia e da historiografia de Leon Denis. Baseado, então, nas suas afirmações, muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos chamados tempos históricos, nós estamos falando até de pré-história, a doutrina dessas vidas sucessivas tinha suas reflexões lá nos antigos, na cultura, na tradicionalíssima cultura dos Vedas, especialmente muito conhecido por nós aqui, o Bhagavad Gita, que, na realidade, para quem não conhece, apenas fazer uma digressão aqui com o próprio Leon Denis, os Vedas, a tradição Vedas, né, são textos, vários textos religiosos do chamado hinduísmo tradicional. E é contido exatamente em alguns livros dos mais antigos dessas tradições hindus, o próprio termo Veda, em sânscrito, que é considerado a língua mãe da língua branca, que é o sânscrito, né, significa conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva, no termo da cultura védica, né, esses textos são considerados de inspiração divina, são inspiradíssimos, né, são de base de muitas práticas religiosas na Índia, de práticas também filosóficas. E o Bhagavad Gita, citado também por Leon Denis, Bhagavad Gita quer dizer exatamente, em termos de tradução, próxima à canção do Senhor ou alguma coisa ligada à canção do divino, é um dos livros mais importantes da literatura védica, conforme ele lembra muito bem, lá há muitos milhares de anos, e que faz parte desse épico livro chamado Mahabharata, ou Mahabharata. Na realidade, o Mahabharata quer dizer o grande Bharata, ou grande história dos Bharatas, que é a mais antiga tribo indiana, né, os ancestrais, os antepassados hindus
Na realidade, Mahabharata quer dizer a grande Índia, vamos dizer assim. Então, esse livro consiste em um diálogo, na tradição, há um diálogo entre o famoso Krishna, que é uma das divindades também reverenciadas pelo próprio hinduísmo, né, e um príncipe chamado Arjuna. E esse Arjuna era um dos maiores guerreiros lá dos Mahabharata, dessas tribos, né, primitivas, e, na realidade, nesse diálogo, tratava-se ou refletia-se o sentido da vida, o sentido da natureza humana, e, de uma forma também aprofundada, à época, o propósito da própria existência. Então, ali surgem o movimento bramânico, né, o seu brahmanismo, o próprio budismo, com Siddhartha Gautama, considerando as questões das nossas múltiplas existências, se inspiraram no Mahabharata, né? E, em face dessa realidade, ou em face disso tudo, centenas e muitas centenas de milhões de seres da Ásia Menor, enfim, seres, sobretudo asiáticos, eles creem na reencarnação. À maneira deles, mas eles creem na reencarnação. Eu diria que no Brasil, até mesmo muitos religiosos ditos tradicionalmente cristãos de outras linhas, sobretudo da linha romana, tendem a, aspas, acreditar na reencarnação, embora sem compreensão do fenômeno ou do fato e o objetivo da própria reencarnação como lei natural. Mas abrem espaço para essa possibilidade. Fala-se em termos de 50 até 60 milhões de brasileiros que estão abertos para esse tema, estão abertos para não negar em um primeiro momento. Isso é bom, é um bom sinal, né? É um sinalizador importante para uma compreensão de nossa transcendência, já que é um tema, como eu disse, estudado há milênios, há muitos milênios. Lá no Egito, na própria Grécia, adotaram os princípios da reencarnação. Os maiores pensadores, como eu citei, o Pitágoras, um deles foi um dos grandes e maior divulgador, para mim foi o primeiro no mundo ocidental que trouxe do Egito, porque ele era um aluno das escolas ocultas do Egito, então ele leva para o povo grego as ideias da palingenesia, depois ele misturou um pouco com a metempsicose, deu uma misturada não muito adequada, mas ele trouxe, de alguma forma, a ideia da reencarnação. E lá no Egito, como eu disse, a doutrina dessas transmigrações da alma humana era representado, isso pelos historiadores, que a minha formação é de história também, por imagens que nós chamamos de imagens hieráticas, né? São imagens maravilhosas. Imagens hieráticas são formas, né, de escritas egípcia, por isso que hieráticas, né? Então, cada ser tinha um seu duplo, ou seja, ao nascer, um egípcio, dentro de uma visão mais profunda, como eu disse, dessa cultura de vidas múltiplas, é representado por duas figuras, dentro desses desenhos egípcios, né? Então, durante a vigília, essas duas individualidades egípcias se confundem numa só. Nesse simbolismo, durante o sono, enquanto uma descansa para restaurar o corpo físico, a outra se lança no chamado país dos sonhos, mas ela não é completa. Essa separação só se dá pela morte, quando realmente acontece depois, em outros processos, a reencarnação. Então, esse duplo sentido, ou esse duplo ativo, vamos dizer assim, dessas figuras, essa dualidade do ser egípcio, pode, dentro da visão dele, pela reencarnação, voltar num outro corpo terrestre e ter, assim, uma nova existência semelhante àquela que terminou naquele momento. Por isso, essa dualidade na imagem representada pelos grandes símbolos egípcios. Na Grécia também nós vamos encontrar a doutrina da reencarnação ou das vidas sucessivas, lá nos mais antigos e tradicionalíssimos e épicos poemas órficos, que veio de Orfeu também, um dos tradicionais, bem antigo, da mais antiga Grécia. Então, a doutrina da reencarnação era defendida, como eu disse, pelo grande matemático, filósofo Pitágoras, pelo Sócrates, o grande pai do pensamento filosófico, o próprio Platão, Apolônio, o próprio Empédocles. Poderíamos citar vários filósofos, vários pensadores gregos no Ocidente, trabalhando o tema reencarnação. Então, a reencarnação não é um tema tão bizarro ou
uma invencionice, uma crendice ou alguma estrutura filosófica ou doutrinária criada pelo diabo ou criada pelo demônio, como os religiosos dizem que nós espíritas somos vítimas do demônio, né? Porque nós somos orientados pelos espíritos que, de alguma forma, são os travestimentos dos demônios, segundo a visão de alguns irmãos nossos ligados a determinadas doutrinas. Então, para uma grande parte, essas informações eram restritas e estavam ligadas pelo chamado juramento iniciático, pelo ocultismo. Então, o que acontecia? Os iniciados, dentro de um processo, de uma estrutura, de um sistema esotérico, eles não popularizavam o tema reencarnação. No Egito, entre os gregos, na realidade, entre os gregos, quem popularizou primeiramente, para mim, foi o Pitágoras. Eu não vejo antes dele alguém que tenha feito isso escrevendo no Ocidente sobre a reencarnação. Então, ele foi uma concessão desse juramento iniciático, com certeza, porque o juramento iniciático, só os iniciados tinham contato com essa informação. E como ele levou e popularizou e universalizou a ideia, foi ótimo para a cultura da Grécia, considerando o tema reencarnação. Mas ela é afirmada com clareza, como eu disse mais tarde, por Platão. Aliás, num dos últimos livros da República, ele tem alguns como Fedra, como Timeu, como Fédon, para quem conhece Platão. Nós vamos ver lá, por exemplo, em Fedras, ele escrevendo lá, nós vamos ler: é certo que o vivo nascem dos mortos, o que as almas dos mortos tornam a nascer. Lá ele está dizendo, Sócrates, e Platão está dizendo que Sócrates está ensinando em Fedras, como em Fédon também. Nós vamos ler: a alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente no Hades para tornarem a vida atual. Quem que diz isso? Sócrates, a partir de Platão. Então, a reencarnação era festejada pelos egípcios nos chamados mistérios de Ísis. Interessante, né? Ísis, exatamente lá nós vamos ver nesses mistérios pelos gregos, também existiam os chamados mistérios lá de Eleusis, né? Ísis e Eleusis, né, Arnaldo? Então, nesses mistérios de Eleusis, também com o nome de Perséfone, ou seja, Perséfone. A cerimônia de Perséfone, ou o mito de Perséfone, era exatamente a representação dramática do chamado renascimento, das reencarnações. Nada mais era isso, né? Então, a história da alma humana, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, e a sua descida à matéria, a sua vinda à matéria, e também o seu cativeiro no corpo físico, né, em corpos por empréstimos, e inclusive o seu processo evolutivo por linhas sucessivas, estavam íncita nesses festejos das chamadas festas eleusianas, dentro do que se acreditava aí na Grécia, né? Então, duravam 3 dias para se analisar, se refletir ou se divulgar a reencarnação dessa maneira, nessas tradições, né? Nessa trilogia passado, presente e futuro, e as alternações, vida dupla, né? E a vida terrestre e a vida espiritual, eles chamavam de vida celestial também. Outros poetas no mundo ocidental, como Ovídio, falava de reencarnação. Conhecidíssimo Virgílio, o Cícero, o grande Cícero também, em sua literatura, faz alusão frequente à questão da reencarnação. E dentre esses historicamente conhecidos, como Virgílio, por exemplo, na obra Eneida, também conhecido por qualquer historiador, ele assevera com todas as letras que a alma, mergulhando no chamado letes ou letes, né, que é uma tradição mais grega, né, que é o rio do esquecimento, a amnésia, né? A alma perde a lembrança das suas existências passadas, mas está falando de reencarnação. O esquecimento do passado, mais a certeza da reencarnação. Lá em Alexandria, no Egito também, a escola de Alexandria exaltava a reencarnação através de obras clássicas de Filô, ou de Plotino, ou de Amônio, ou de Porfírio, ou de Jâmblico, ou de Clemente de Alexandria, como Orígenes também, talvez o que mais se destacou, Orígenes, que foi aluno de Clemente também. Então, falavam de reencarnação. São temas que eram discutidos por pensadores. Lá em Alexandria, o Plotino, ele defendia, ele arrazoava sobre deuses. E ele tem uma frase que diz assim: a cada um deles acomodam o corpo que lhes convém e que está em harmonia com os seus antecedentes conforme as suas existências sucessivas, considerando o processo
encarnatório. Vejam, então, vocês, irmãos que estejam presentes ou mais tarde possam estar nos acompanhando, eu estou fazendo uma abordagem histórica e filosófica com Leon Denis. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o Leon Denis trazendo numa obra que eu cito, gosto, recomendo, do problema do ser, do destino e da dor. Então, nós podemos destacar outros livros sagrados da própria tradição hebraica. Eu estou falando de livros chamados sagrados dos hebreus, como a Zorá, ou a Cabalá, ou o próprio Talmud. Não tem como escapar. Um rabino clássico, tradicional, necessário e obrigatoriamente, ele é reencarnacionista. Não tem como ele fugir disso. Porque esses chamados livros sagrados da tradição hebraica, como a Zorá, como eu falei, a Cabala ou o Talmud, eles afirmam exatamente a reexistência. Claro que eles usam outro nome, né, como ressurreição, mas eles sabem que não é a ressurreição de um mesmo corpo que ressurge, é o espírito, como o caso de Elias, nós vamos falar um pouco também, na figura de João Evangelista em outro corpo. Então, eles sabiam, com esses livros que eu citei, essa tríade da tradição iniciática, vamos dizer assim, dos hebreus, eles falam de reencarnação. Como o Moisés, obviamente, era reencarnacionista, não tinha como fugir. Ele foi um aluno das escolas também esotéricas, ele era um iniciado, ele tinha acesso às escolas ocultas, das escolas mais profundas, dos espiritualistas egípcios. Então, necessariamente, ele conhecia a reencarnação. Evidentemente, ele teve os seus limites para poder passar isso para o povo durante seus 40 anos, quando ele levava o povo para a Terra Prometida, em que ele estava ali, né, nas fimbras, ou pelo menos nas bases do Monte Sinai, ensinando o que pôde, mantendo o regulamento de comportamento daquelas tribos, para poder, depois de 40 anos, chegar na Terra Prometida. Muito tempo, né? São 40 anos, é um tempo demorado para chegar até lá. Né? E chegaram de alguma forma, mas ele ensinava, na medida do possível, de acordo com a compreensão dessas tribos, algumas informações profundas. A ressurreição, que é a ideia da reencarnação, na realidade é o que ele pôde mostrar dessa necessidade de se voltar novamente. Foi a maneira que ele teve. Então, isso ficou na tradição dos antigos, né? E a ressurreição se prevaleceu da maneira como se entendeu. A pessoa morre e volta no mesmo corpo em algum momento. E, evidentemente, isso é, sob o ponto de vista científico, e naturalmente impossível. Né? Então, a mesma crença nós vamos encontrar em marcas numerosas também no Antigo, como eu disse, fazendo um gancho aqui, e também no Novo Testamento, em algumas passagens que nós vamos fazer algumas citações com vocês, porque Jesus jamais negou a reencarnação, em nenhum momento, não pare com isso. Foi dito aos antigos, ressurreição, não existe isso. Pelo contrário, ele acaba endossando, embora não a ressurreição num corpo físico, mas o retorno, ou seja, a vitória da vida sobre a morte, 3 dias após a sua crucificação. Então, mostrando exatamente a nossa sobrevida, a vida após a morte. E dentro dessa, ou nessa perspectiva, ou nessa análise que o Leon Denis nos leva, ele vai buscar no Velho Testamento certas passagens, não muitas, mas ele traz algumas, como de Jeremias, como de Jó, e muitas outras. Por exemplo, no caso do João Batista, agora no Novo Testamento, nós vamos ver o caso que há afirmação, não há nenhum tipo de interpretação, são afirmações literais de que o João Batista foi o Elias, daquele cego de nascença, que é um momento importantíssimo, e nós vamos explicar por que o cego de nascença é um símbolo importante do processo reencarnacionista na crença popular, tanto quanto aquela conversa que o Cristo teve, né, bem particular, com o famoso doutor Nicodemos. E dentro dessa análise do Evangelho, lá em Mateus, e o Levi registrou isso, né, diz o seguinte, literalmente, em verdade eu vos digo, que dentre os filhos das mulheres, nenhum há maior que o João Batista. E se queres ouvir, é ele, mesmo que é o Elias que há de vir. Puxa vida, quando nós vemos isso em Mateus, de que é ele mesmo, que é o Elias que há de vir, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, evidentemente, quem falou isso foi Jesus, quem anotou foi o Mateus, mas quem disse foi Jesus. Isso veio da boca de Jesus, isso veio do ensinamento de Jesus, o Mateus apenas registrou.
Então, Jesus está fazendo afirmações aqui que, em verdade, eu vos digo que dentre os filhos das mulheres nenhum há maior que João Batista, e se quiserdes ouvir, ele mesmo que é o Elias que há de vir, quando ele foi provocado para responder dessa forma, né? Então, aquele que tiver capacidade de compreender, que compreenda, que tenha ouvido para ouvir, que ouça. Então, Jesus endossava a reencarnação. Por que, que o cristianismo não faz isso hoje? Por que, que se nega a reencarnação? Por que, que nós somos filhos do demônio, nós espíritas? Porque nós estudamos temas, como eu disse, que é o tema básico de todos os conceitos espíritas, é a reencarnação. Todos os conceitos espíritas cairiam por terra se a reencarnação fosse uma balela, uma mentira, uma ficção. Todos os conceitos espíritas cairiam por terra. Porque a reencarnação é a base do edifício doutrinário. A reencarnação, na certeza do fenômeno da reencarnação, é que nós compreendemos absolutamente, não somente, como fala o Leon Denis, né, o problema do ser, o problema do destino, o problema da dor também. Então, de outras vezes fizeram uma interrogação ao próprio Cristo, né? E, na realidade foi ele, né? Por que dizem ele, o próprio Cristo, perguntando aos seus discípulos o que diziam os escribas, sobretudo, que era necessário que volte Elias primeiro? Foi uma pergunta feita, né, para o Cristo quando estavam descendo o Monte Tabor, a partir da transfiguração, em que ali o Cristo estava revogando a proibição de Moisés, que no Deuteronômio proíbe a evocação dos mortos, quando o próprio Moisés se comunica no Tabor, através do Cristo, pela transfiguração, e depois o Elias. E, na dúvida que os discípulos tiveram diante desses personagens bíblicos, Moisés e Elias, foi perguntado exatamente para o Cristo, né? Por que os escribas escreveram nas tradições dos velhos textos de que era necessário que voltasse o Elias primeiro. E Jesus, nessa conversa, a descida do Monte Tabor, com os 3 apóstolos que estavam com ele ali naquele momento, respondeu: é verdade que Elias há de vir, claro que há. E, como ele haveria de vir, restabelecer todas as coisas também, com certeza, mas eu digo uma coisa para vocês, tá? Que Elias já veio, tá? Mas não conheceram Elias, não o reconheceram como tal. Aliás, fizeram com ele o que quiseram. E Jesus respondendo, na conversa, no colóquio lá, com os 3 apóstolos queridos. E daí ele disse, depois dessa afirmação de que o Elias já tinha vindo e não reconheceram, por incrível que pareça, está lá nos evangelhos, os 3 apóstolos concluíram, foram os 3 discípulos que compreenderam que era de João Batista que Jesus estava fazendo referência. Foi uma compreensão dos apóstolos, ninguém impôs na cabeça dele, não, foi João Batista. Eles compreenderam que Jesus sinalizava que o Elias voltou, fizeram com ele o que fizeram com João Batista, então eles concluíram que o João Batista era o que tinha o perfil absolutamente idêntico de Elias, pelas características do próprio João Batista, melhor dizendo. Então, dentro dessa realidade, um dia, o próprio Cristo estava... Aliás, aí foi uma pergunta de Jesus. Ele próprio perguntou àqueles que estavam mais próximos dele, né, o que achavam, quem era ele, né? Quem vocês acham que eu sou? Porque já pensei que o João Batista, Elias. E eu, quem vocês acham que eu sou? Aí eles responderam dentro de uma visão popular, dentro de um senso comum, de que ele, Jesus, que eles estavam vendo ali materializado, que conheciam a história dele lá, nascido em Belém, vivendo em Nazaré, nascendo lá na Judéia ao sul e vivendo lá no norte, na Galiléia, lá exatamente na região bem simples, né? De Nazaré. Depois ele mudou-se, já com seus 30 anos, ele mudou lá para Cafarnaum, mas até ali ele viveu em Nazaré. E aí? O que dizem que eu sou? Aí fizeram algumas confusões, alguns discípulos estavam ali, alguns estão dizendo aí que você é o João Batista. João Batista, meio estranho, são primos, né? Porque Isabel era prima de Maria. E outros dizem que você é o Elias, outra confusão, ainda na cabeça, no subconsciente, João Batista e Elias ligado como a mesma personagem. Outros dizem que você é o Jeremias. E continua, alguns dizem que você é um dos antigos profetas que voltou ao mundo. Essa resposta dada pelos discípulos à provocação de uma pergunta feita pelo próprio Cristo demonstra que eles não tinham uma compreensão profunda, mas acreditavam
de que seres que já viveram voltavam a viver. Senão não daria uma resposta desse tamanho. Então, Jesus, em vez de contrariar nessas respostas que foram dadas na pergunta que ele fez, ao contrário, né? Ele não percebeu que eles tinham falado bobagem. Pelo contrário, ele satisfez-se e acrescentou ainda, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Porque ele perguntou, o que dizem por aí? E vocês, quem acham que eu sou? Aí, evidentemente, dentro dessa perspectiva de uma análise de conversa, Jesus jamais reprovou o tema reencarnação, ao contrário, ele tentou, a maneira do possível, como Moisés, 1.200 e poucos anos antes, tentou também trazer a questão da vida sucessiva e ficou muito limitado pela cultura, pela não compreensão de um tema, até hoje ainda é um tema que as pessoas, até espíritas, não conseguem compreender muito bem o processo das múltiplas vidas, das vidas sucessivas, da pré-existência, da pluralidade da existência, que é a mesma coisa. Então, mais tarde, quando ele encontra um cego, e é tradicional essa passagem também, aqueles discípulos, da mesma forma, perguntaram a ele, no momento em que Jesus dá vista a alguém que é cego de nascença. Foi o único caso que nós conhecemos em que alguém consegue recuperar uma célula nervosa. O homem está tentando, mas não conseguiu até hoje regenerar uma célula nervosa, um neurônio. E Jesus conseguiu, naquele momento, fazer. Ele dá vista a alguém que já nasceu com os seus neurônios mortos. E ele dá vida, ele tinha essa capacidade energética para fazer isso. Não derrogou a lei da natureza. Nós que ainda não dominamos esse processo de fazer a ressurreição de células nervosas. Mas ele tinha esse potencial. Tinha e tem. Né? Então, ele deu novamente visão àquele cego de nascença. Ok. Quando aconteceu esse fenômeno, aqueles discípulos fizeram pergunta ao Cristo por que ele nasceu cego daquela forma. Né? Foi porque os seus pais pecaram, porque Moisés dizia que até a terceira ou quarta geração os filhos pagariam pelos erros dos pais, então foi pelos pais que ele nasceu cego, ou dos pecados que ele cometeu antes de nascer. Isso foi perguntado, está lá em Mateus. Ora, para fazer uma pergunta dessa ao Cristo, eles mais uma vez estão endossando a certeza de que alguém que já viveu voltou a viver, com essa ideia, inclusive, de pagar pecado do passado, como foi o cego de nascença. Lá no imaginário, a questão da reencarnação de discípulos que falavam da reencarnação. Faltava a compreensão do processo. E Jesus não reprovava quando se perguntava a ele sobre isso, né? Denotava aí que eles acreditavam nessa possibilidade da reencarnação e, portanto, na pré-existência possível da alma. Agora, a linguagem, né, que fazia até compreender que essa ideia estava divulgada e Jesus sempre autorizou, nunca desautorizou falar de alguém que já viveu voltar a viver. Nunca combateu isso, nunca, jamais combateu isso. Ao contrário, ele, numerosas vezes, falava dessas pré-existências. Né? Então, eu falo numerosas, 3, 4 vezes já é muitas vezes. Bastava uma vez só, mas ele falou, não foi uma vez só. Né? E uma delas, inclusive, que faz o Orígenes, lá de Alexandria, ele faz uma interpretação interessante quando o Cristo fala de numerosas casas, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Ou seja, as numerosas casas que compõem a casa de meu pai. Como é que Orígenes analisa isso? De uma forma interessante, porque Orígenes defendia a reencarnação. Então ele faz um comentário dizendo, o Senhor, quando faz essa referência às diferentes estações que as almas devem ocupar, as várias moradas seriam as várias reencarnações para Orígenes, depois de terem sido privados dos seus corpos atuais e de terem sido revestidos de outros corpos em outras moradas. Então ele faz uma ilação diferente, né? Não fala em vidas em outros planetas, ele fala de reencarnações, dentro dessa passagem que nós lemos em vidas em outros sistemas, em outros planetas. Então, lá em João, eu disse para vocês que eu ia fazer uma narrativa histórica com Leon Denis. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês encontram na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, vamos lembrar então um caso clássico. Esse é o clássico. Foi com um fariseu bem conhecido, né, chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dentre os judeus. Não era qualquer um, considerando a cultura farisaica, ou a tradição dos fariseus. Então ele, à noite, procurou o Cristo e, junto com o Cristo, disse-lhe o seguinte: Jesus, o mestre, chamava ele de mestre, maior respeito, né?
mestre, nós sabemos que és um doutor. Chamou ele de mestre, mas tu és um doutor. Porque acima de um mestre é um doutor. Esse Nicodemos também é tido como um doutor. Sabemos que és um doutor vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Foi uma afirmação que o Nicodemos fez para Jesus. Primeiro mestre, depois chama Jesus de doutor, ante o potencial, né, paranormal de Jesus. Ninguém faria o que ele faz se não tivesse com Deus. Ok. Em verdade, eu te digo, o Nicodemos, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito simples essa resposta de Jesus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque ele falou de reino de Deus pelo poder que Jesus tinha. Aquele poder de persuasão, de cura e de prédica também, etc. Aí o Nicodemos disse o seguinte, mas como é que pode um homem nascer quando é velho? Essa pergunta é interessante. Como é que eu posso, depois de velho, nascer? Como é que eu posso tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Foi o que o Nicodemos perguntou a Jesus mais uma vez. Como é que isso acontece? Aí Jesus, ó, Nicodemos, se um homem não nasce de água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz uma referência à água, lembrando que a água, desde Tales de Mileto, para Tales de Mileto. Na visão de Tales de Mileto, dos elementos formadores da vida, a água era o elemento primordial do surgimento da matéria. Mas dentro dessa realidade, não te assuste do que eu te disse. É necessário que nasças de novo. Então fala para ele, é necessário que você, Nicodemos, nasças de novo. Porque o vento sopra onde quer, tu ouves o seu ruído, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Sucede exatamente a mesma coisa com todo homem que é nascido do Espírito. Nesse caso, como eu disse, da água representando dentre os hebreus a essência da matéria, vindo lá de Tales de Mileto, como um filósofo grego, quando Jesus faz a afirmação de que o homem tem de renascer água e espírito, é como se ele estivesse dizendo exatamente a Nicodemos que ele tem que nascer da matéria e tem que nascer do espírito, isso é, do corpo e da alma. E ainda acrescenta, né, Nicodemos, tu és um mestre, tu és um doutor em Israel. Você não compreende essas coisas, ignora essas coisas? Então, quando ele diz que ignora essas coisas, não se trata, pois, de batismo pela água, não estamos falando de batismo, que todos os judeus conheciam na época. Então, as palavras do Cristo na conversa com Nicodemos tinham um sentido muito mais profundo. Poderíamos dizer que poderia ser traduzido exatamente assim, eu tenho para a multidão, Nicodemos, ensinamentos ao alcance da massa, eu não posso ensinar tudo, eles não vão entender. Então, eu não lhe ensino a verdade, senão na medida em que ela pode compreender. Mas você é um doutor, você conhece filosofia. Todo doutor de Israel necessariamente conhecia a filosofia grega, todos. Não tinha como fugir disso. Eram doutores da lei, conheciam filosofia. Nicodemos, você que é mestre em Israel, deve ser iniciado em mistério mais elevado. Daí eu entendi que eu podia ir mais além, e eu estou te explicando isso, você não está entendendo. Então, essa interpretação parece muito mais exata quando há uma relação direta, como eu falei, das três obras, né, dos iniciados também dos hebreus, que é a Zohar é uma delas, como o Talmud, como a Kabbalah. Então, com certeza, o Nicodemos conhecia essa literatura vindo da Torá. Então, lá se ensina a pluralidade das existências. Tá? E a Zohar, como eu disse, dentro dessa tradição hebraica, é considerada uma fonte essencial para a compreensão da própria Kabbalah, ou da Kabbalah. Né? Então, é uma tradição mística judaica que busca desvendar esses mistérios, tanto da Torá, de Moisés, que era reencarnacionista, e também entender de forma, à medida do possível, da própria criação, da criação da vida. Né? O cristianismo primitivo possuía o verdadeiro sentido de nosso destino. Mas o que aconteceu? Algumas sutilezas teológicas, algumas sutilezas bizarras, né? Bizarras de bizantino, né? Porque é o Império Oriental Romano. Então, aquelas sutilezas teológicas, no sentido mais oculto, acabou desaparecendo e fez com que, de alguma forma,
esses ritos iniciáticos, né, fossem desvanecendo-se para estudar temas tão profundos, embora em ritos iniciáticos, dentro do próprio cristianismo. Diríamos que eram doutores, sacerdotes, que conheciam também a Talmud, conheciam também a Cabala, conheciam as questões da reencarnação. Na verdade, na nossa história, existe um período terrível da história do cristianismo, chamado cristianismo humano, ou desumano. Na realidade, é a escolástica. É um período realmente terrível, né? Foi uma vertente de um pensamento filosófico que foi produzido por intelectuais da chamada, aspas, filosofia da Igreja Romana, diz cristã, da Igreja Romana, que tinha como principal representante, nós conhecemos muito bem, Tomás de Aquino, que utilizava o pensamento de Aristóteles, que era reencarnacionista, evidentemente, para pensar de uma forma, porque Aristóteles era discípulo de Platão, e Platão era reencarnacionista. Então, deu uma visão de método científico, ele foi por linha diferente de Platão, mas, de qualquer maneira, ele conhecia a reencarnação. Então, a escolástica, ela sufocou a primeira revelação, né, com o peso dos chamados silogismos filosóficos, dentro de uma filosofia estranha, arruinou com as suas argumentações absolutamente ilusórias, mentirosas. E, para quem não sabe, silogismo, dentro de filosofia, para quem estuda um pouco de filosofia, é um tipo de argumento dedutivo, né? Ou seja, é um raciocínio, aspas, lógico, que utiliza duas premissas para chegar a uma conclusão para negar a reencarnação. E, dentro dessas falácias, procurou realmente se negar, sob o ponto de vista de um debate filosófico entre esses doutores, a questão da reencarnação, que deveria ser um tema mais sério entre esses líderes em nome do Cristo, para citar pelo menos esses poucos que eu citei aqui, em relação a João, em relação às confirmações de Jesus sobre a necessidade de voltar a reencarnar, seja com cego de nascença, e não fazer confusão com ressurreição de um Lázaro, de um filho da viúva de Naim, com uma filha de Jairo, que não tem nada a ver com ressurreição. Mas, de qualquer maneira, alguns padres, vamos chamar assim, da igreja, entre todos, nós temos o próprio Orígenes, que eu citei, ele era um sacerdote católico não, ele era da igreja oriental, ele era um cristão, né? O próprio Clemente também era da igreja cristã, lá da região de Alexandria, no Egito, tanto quanto eles falavam da reencarnação abertamente, ensinavam abertamente. O próprio Jerônimo, o próprio Rufinus também, ele tem uma chamada Carta a Anastácio, que vai tratar do tema reencarnação. Eles afirmam que a reencarnação era ensinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Então ficou uma coisa assim muito ligada a ocultismo ou pessoas iniciadas para poder ter acesso a um tema que eles consideram complicado para o povo. O Jesus disse também que era complicado na época dele para ensinar esse assunto. Disse isso para Nicodemo, nós lemos isso aqui agora, né? Então, em sua obra mais importante, do próprio Orígenes, que é um dos maiores defensores da reencarnação à época, ele escreveu dos princípios, né? E ele vai fazendo exatamente, vai revisitando, né? Fazendo alguma revista, né? Em numerosos argumentos, vai demonstrando de alguma forma a pré-existência, a sobrevivência das almas, processo de como acontece a lei de causa e efeito para os corretivos necessários, as desigualdades das condições humanas, considerando a reencarnação como um dos mecanismos para a reparação dos erros cometidos em um processo reencarnatório, e de si mesmo, na realidade, a pesquisa do qual ele foi levando cada vez, ele mostrando para nós as circunstâncias da nossa imensa viagem antes, durante e após cada encarnação, ou seja, a natureza em nossa múltiplas experiências em vários corpos, em várias culturas. Nós vemos isso num livro que eu estou estudando agora, chamado 50 anos depois, que é a reencarnação a um escravo ali, que era um grego, mas de origem judaica, chamado, me faltou agora o nome desse escravo, mas ele seria a reencarnação de Emanuel, que viveu como Públio Lentulus, um romano muito famoso, um senador romano. Então, esse escravo, reencarnado em outra cultura, uma cultura que os romanos dominavam, escravizavam, ele estava agora como escravo. Antes como senhor, como um grande mandatário, como um senador, e agora na condição de escravo, sem perder o seu conhecimento, sem perder a cultura romana, conhecia profundamente a história de Roma e mostrando o processo da reencarnação, né? A gente levando para outras vidas os tesouros das informações que nós adquirimos em vida anterior. Então, dentro dessa realidade, as pessoas
que têm um poder muito grande nas mãos, dentro do dogma da Igreja Romana. Por exemplo, eles têm a questão das penas eternas, a questão do juízo final, a questão do inferno, a questão do céu, do purgatório. São temas que eles defendem até hoje, que mantêm um certo poder. Com essas armas, a Igreja Romana, principalmente, e a Bizantina também, né, acaba vedando o lugar mais largo à liberdade do espírito humano, para poder abordar tema da sua transcendência. E isso, de alguma forma, eles vedam a possibilidade de nós entendermos as nossas vidas sucessivas. Imagine um irmão ligado à Igreja Romana, ou a mesma brasileira, falar de vidas anteriores. É impossível um evangélico falar exatamente de reencarnação, eles não falam, isso é proibido falar lá. Então, saber que eu me evoluo, eu vou me evoluindo pelos meus esforços através de várias reencarnações, eles não aceitam isso. É uma vida só. Para eles, morreu o inferno, o céu, o purgatório, ou limbo, quando muito, para crianças e alguns seres da selva, que não têm nenhum pecado, supostamente. Então, nem pensar eu me elevar, chegar à angelitude pelo meu próprio esforço, não por efeito de graça, ou pagando algum percentual do meu bolso para poder arrombar as portas do paraíso. Nem pensar. Então, isso dá um poder, e eles vedam essa informação para que nós entendamos que nós evoluímos pelo nosso esforço através de várias vidas. Não tem como ser diferente. Por isso que foi um ato trágico de consequências funestas para nós, a condenação das opiniões que fizeram, das ideias de origem, por exemplo, do Clemente, o próprio, para quem não sabe, o próprio Agostinho era reencarnacionista. Lá em Confissões ele fala que acreditava na vida após, na questão da reencarnação também. Agora, existe um concílio que acabou trazendo consigo um descrédito muito grande, que foi o concílio de Constantinopla II, em 553. A partir desse segundo concílio, a Igreja Romana, mas comandada por Justiniano, que o Papa Virgílio, ele obedecia cegamente ao imperador. Era o imperador bizantino. E ali ficou o martelo realmente batido e não se fala mais de reencarnação na Igreja, sobretudo do Ocidente, também do Oriente, né? A Igreja Oriental também não fala de reencarnação, não toca nesse assunto. É um estrago para a compreensão mais ampla de nossa transcendência, de nossa pré-existência, de nossa pós-existência. Quer dizer, nós ficamos muito limitados para entender em nossa viagem, em nossa jornada pura e eterna felicidade, em que ponto eu me situo. Ou eu estou destinado ao inferno, porque normalmente 99,9% dos chamados religiosos sabem muito bem o seu destino após a morte, sabem o que está fazendo por aqui, e de repente não sabe para onde vão, não tem uma perspectiva. Nós também sabemos que temos muitos equívocos, que vamos desencarnar, sofreremos ou estaremos em alguma condição de purgar, sim, num processo de aprendizado antes da próxima encarnação, e reencarnaremos quantas vezes forem necessárias até alcançar, na ampliação da minha capacidade consciencial, a plura e eterna felicidade, que seja 200 bilhões de anos, mas eu vou chegar lá, graças à reencarnação. Então, de alguma forma, o que é importante nós analisarmos nesta noite com Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor, é que, infelizmente, foram esmagadas essas informações da mente humana. Tivemos, e ainda estamos tendo, uma péssima educação religiosa nesse sentido, considerando em que nós ficamos tendo uma visão tacanha de unicidade de existência e não de pluralidade delas. E, evidentemente, isso me torna uma pessoa extremamente limitada para entender tanto o meu passado, o meu presente e, sobretudo, o meu futuro. Porque eu fico preso entre berço e túmulo, numa dúvida terrível, numa perspectiva, com certeza, de sofrimento após morte, porque, exceto que eu tenha dinheiro para poder conseguir a minha salvação, aspiado, né? Então fica nesse processo meio primário de entender o que nós estamos fazendo na Terra, meus irmãos. Por isso que Jesus falou que não é preciso nascer da água e do Espírito, que não há como nós entendermos as leis divinas que estão íncitas na consciência de cada um de nós se nós não reencarnarmos várias vezes. É a única forma de eu poder mergulhar e vasculhar e, ao mesmo tempo, pesquisar
a partir de uma investigação das leis divinas que eu trago na minha consciência, que vai se ampliando com várias experiências, em várias etapas, em várias culturas, em várias partes da Terra, e não só na Terra, como em qualquer lugar, na morada que Deus nos oferece para esse crescimento. Então não há como entendermos vida, Deus, as leis divinas que escritas na nossa consciência, se nós não tivermos não somente a certeza, mas na convicção também de que nós tivemos vidas anteriores, temos a atual e teremos muitas outras para frente, sem limite, quantas forem necessárias até alcançarmos, na metáfora, né, a asa dos anjos, ou seja, até chegarmos ao grau dos anjos quando sairemos da humanidade. Um grande abraço, meu querido Arnaldo Rocha, uma boa noite a todos vocês e gratidão. Agradecemos ao Jorge Hessen pela aula de história de hoje, falando sobre a reencarnação, como ela foi abolida nos códigos da Igreja Católica, e repassa a palavra ao amigo para que possa fazer a prece de encerramento dessa primeira parte das atividades da noite de hoje. Gratidão, amigos espirituais que nos auxiliam no momento de hoje na Terra com a doutrina espírita, com essa nova revelação, nos aproximando da verdade, que nos aproxima de uma compreensão profunda das leis que trazemos em nossa consciência, tendo como a maior dela a lei do amor. E a partir daí o desenvolvimento das virtudes como convite para a nossa ascensão em nossa jornada eterna, para chegarmos à pura e eterna felicidade. Obrigado aos amigos espirituais que colaboram com os trabalhos das Casas Espíritas do Brasil, aqui dos irmãos que trabalham também no seu labor permanente na Casa Fonte de Esperança, que todos possamos estar cada vez mais imbuídos desse entusiasmo pela boa informação, a fim de que possamos nos apropriar delas para a nossa vivência na prática do amor. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Abraçamos fraternalmente a todos que nos acompanharam pela internet e pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte das atividades da noite de hoje. Forte abraço, meu irmão. Obrigado. Um grande abraço. Tchau.